Amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Abra sua palavra, meu irmão, em Mateus 13. Mateus, capítulo 13. Jesus, por diversas vezes, ele falou através de parábolas. Parábolas era uma história contada que continha um ensinamento. Parábolas eram um exemplo que Jesus utilizava, se utilizando de situações naturais para falar das coisas espirituais. Então Jesus contava uma história, e nessa história estava embutido conceitos, princípios do reino de Deus. E ele falava dessa forma, diversas parábolas. E Mateus 13 apresenta esse texto que a gente vai estar lendo, uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Só que o ensinamento de Jesus era para aquelas pessoas que estavam interessadas e de coração aberto para ouvir. Inclusive ele diz isso, por isso que ele falou através de parábolas. Abre comigo para você ver Mateus 13, versículo 10. Nós vamos ler o 10 e o 11 e nós vamos ler também o 15, tá bom? Amém? Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus era rodeado de vários tipos de pessoas enquanto ele passou nessa terra. Tinha gente que ia atrás de Jesus só por causa do pão, sabia disso? Porque ele multiplicou o pão, então essas pessoas iam atrás de Jesus. Também haviam os fariseus, os saduceus, que eram religiosos, que se opunham ao ensinamento de Jesus e estavam lá no meio, só para ver se conseguiam pegar Jesus em alguma coisa. Existiam os duvidosos e existiam também os discípulos. E Jesus fala que ele falava por parábola, porque para os discípulos era dado a conhecer as coisas do reino dos céus, mas para aquelas pessoas que estavam com o coração endurecido, para aquelas pessoas que estavam com os olhos espirituais fechados, não iam entender nada. Então Jesus apresentava o mesmo tipo de ensinamento, mas tinha gente que entendia e tinha gente que não entendia nada. E glória a Deus, porque essa parábola, Jesus apresenta a parábola do semeador, e com os discípulos, aqueles interessados, ele explica a parábola depois, em particular. Eu creio que todos nós somos discípulos que estamos interessados em aprender as coisas de Deus, senão nós não estaríamos aqui. Então abre o seu coração neste momento, abre o seu entendimento, e eu creio que Deus vai te ensinar e Deus vai me ensinar. E Jesus fala nessa parábola, olha só, o versículo 9, capítulo 13, Mateus 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu creio que essa é a palavra dele para nós aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir aí? Você tem ouvidos para ouvir? Eu tenho também. Então, ouça. Ouça o que Jesus quer falar conosco. E o versículo 18 do mesmo capítulo fala: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E Jesus então está falando: agora eu vou explicar para vocês. E eu creio que essa parábola que foi falada há 2000 anos atrás, vai gerar um significado no nosso coração aqui hoje, porque eu sou discípulo de Cristo. Amém? E essa parábola, como eu disse, muito conhecida, apresenta
um semeador e vários tipos de solo. É isso que Jesus apresenta. Vamos ver, abre comigo no Mateus 13, versículo 3 e 4. Então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Esse é o primeiro tipo de solo que a semente encontra. Antes de falar do solo, é preciso que a gente fale do semeador. Quem é o semeador? O semeador é Deus. E a semente é a palavra de Deus. O semeador é o nosso Pai, e a semente é a palavra de Deus. E o primeiro solo que a semente encontra é esse tipo de solo. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, mas vieram as aves e a comeram. E a gente pode se perguntar, o que Jesus quis dizer com isso? Ele explica. Vamos ver mais um pouquinho para frente, no versículo 19. Ele vai explicar o que é a semente que cai na beira do caminho. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende ou não a discerne, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Muitas vezes a gente vem na igreja e a gente ouve a palavra, e infelizmente acontece isso com a gente não entende o que Deus está querendo falar com a gente. A gente não discerne aquilo que Deus quer. A gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar uma aplicação para aquela palavra. Sabe aquele crente que vem na igreja e ouve a palavra e fala: bem que fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra. E ele enxerga a aplicação naquela palavra para o outro, mas na vida dele não consegue ver. E um estado muito perigoso da vida do crente é quando ele não consegue mais enxergar defeitos nele. Ele não consegue mais enxergar os próprios erros. E ele não discerne. E a palavra vem, a palavra está sendo lançada aqui nessa noite. Deus está lançando a palavra. Que tipo de solo vai ser o meu coração? E vocês viram como fala, vem as aves e pegam essa semente. Aí aqui ele explica que é o inimigo que vem e tira a palavra do coração da pessoa. Isso pode acontecer. Quantas vezes a gente ouve uma palavra poderosa, na segunda-feira a gente já se esqueceu dela. Olha como acontece isso. A gente ouve uma palavra, aquela palavra não, é como se a gente tem um termo cristão, né? Não caiu no coração, nem chegou a ter raiz, porque ela caiu e logo ela foi pega pelas aves. O inimigo já roubou aquela palavra. Então aquela palavra que não discerne nada, aquele crente que não discerne nada, ele está aí, legal, ele está na igreja, ele está ouvindo a palavra, mas aquilo não bateu no coração, não caiu, não faz um sentido para ele. Aquele crente que está na igreja, mas está pensando longe, e o pastor está ministrando uma palavra, e ele não está entendendo o que Deus está falando com ele. Saiba que Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus está falando comigo. E sabe que tipo de crente é esse, onde a palavra cai na beira do caminho? É o crente leitinho. Já viu o crente leitinho? Ele sempre está no comecinho, nos rudimentos da fé, patinando. Porque a nossa vida cristã é feita de glória em glória, meu irmão. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E aí aquela pessoa está por anos dentro da casa do Senhor e sempre patinando nos mesmos probleminhas. Sempre naquela mesma historinha. Não é esse tipo de solo que Deus quer no meu coração. Sabe, é o crente mimimi, né? Hoje tem esse termo mimimi, né? Aquela pessoa muito fraquinha.
de um ponto de vista espiritual, estou te falando. Não tem uma base, não tem uma raiz. E a semente vai e cai à beira do caminho. É um prato cheio para as aves. Imagine se você fosse um passarinho e visse uma semente de girassol caidinha no chão ali. O que você faria? Comia. O inimigo, meu irmão, ele está olhando para nós. Se a semente cai na beira do caminho, ele vem rapidinho e tira. Porque ele sabe que se aquela semente se enraizar, ela vai ser poderosa para mudar a minha vida e a sua vida. Então, a palavra fala que ele é como um leão que anda em derredor procurando quem possa tragar. Então nunca deixe a semente cair na beira do caminho no seu coração. Nunca deixe a palavra de Deus ser ministrada e você não encontrar nada que mude, que precisa ser mudado em você, sabe? Você não consegue fazer nenhuma conexão com aquela palavra e com o que você está vivendo. Ei, alguma coisa está errado. Se a palavra é ministrada e você não enxerga nada daquilo para você, cuidado, porque a semente está caindo à beira do caminho. Não é esse tipo de solo que Deus quer que o nosso coração seja. Não seja crente leitinho. Porque esse tipo de crente, sem raiz, sem base, sem instrução na palavra, ele corre um grande risco. Ele corre o grande risco de ser enganado e ser levado por qualquer ventinho de doutrina. Porque ele não tem base na palavra nenhuma. E aí vem alguém, ensina um ensinamento que nem na Bíblia está e ele é levado. É oba-oba, legal, isso é legal, isso é legal. E ele permite várias coisas na vida dele, porque ele não tem uma base da palavra. Então ele deixa tudo entrar na vida dele. Só que a palavra de Deus fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A palavra fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E o ensinamento continua falando: bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova para a sua vida. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu e você temos que ter cuidado para a gente não se tornar o crente profissional. Vem para a igreja, a gente ouve a palavra e aquilo não serve para mim porque eu já estou acima disso daí. Você está acima da palavra de Deus? Todo momento que a palavra é ministrada pode gerar uma mudança na minha vida e na sua vida, porque ela é semente, e semente foi feita para brotar. E o semeador está lançando a semente. E Jesus continua, e ele aí apresenta um novo tipo de solo agora. Olha só o que ele fala, vamos ver? Jesus vai apresentar um novo tipo de solo, versículos 5 e 6. E parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E Jesus vai explicar o que então é o novo solo. Esse novo tipo de solo é o solo pedregoso, com pedras. Jesus vai explicar lá no versículo 20, ele vai explicar para a gente, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, que é esse que a gente acabou de ler, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, o que ele faz? Abandona a palavra. Esse é o tipo de solo pedregoso. É aquele crente que ouve, mas não persevera. Vocês viram? Cai a semente, logo nasce, que legal. É o crente que quando ouve a palavra, ele dá glória a Deus, aleluia, legal, uhul. É isso mesmo, nós vamos ganhar o Batuva para Jesus, é isso mesmo. E ele, legal, caiu no coração dele.
Mas aí, Jesus descreve aqui que quando vem a primeira luta, a primeira dificuldade, o que ele faz? Toda aquela fé que parecia que tinha no coração dele, ele abandona a fé. Você sabe que a sua fé é testada no dia mau, não é no dia bom. A minha fé é testada num dia difícil, onde as coisas não estão nada bem. No dia bom, irmãos, é fácil falar que tem fé, não é? É fácil falar que Jesus cura, e Ele cura mesmo. Não estou questionando o poder da palavra, eu não estou questionando o poder da fé, mas estou dizendo que é muito fácil eu falar que Jesus cura, mas no momento da minha dificuldade, onde eu estou numa enfermidade, é ali que minha fé tem que ser colocada em ação. E o solo pedregoso é assim, a palavra cai no nosso coração, e é isso mesmo, a gente recebe com alegria, mas no momento da luta, eu abandono a fé. Quantos crentes começam bem, irmãos nossos que já estiveram conosco aqui, começam bem na caminhada com Cristo, mas ele começa a enfrentar algum tipo de dificuldade. Qual que é a primeira coisa que faz? Sai da igreja. É incrível como a gente é tentado dessa forma. Quando a gente enfrenta um problema na nossa vida, a gente não pensa em abandonar o emprego, a gente não pensa em abandonar a faculdade, mas a igreja a gente pensa em deixar. Não é esse tipo de crente que Jesus quer. Esse daí é o crente fogo de palha. Sabe o crente fogo de palha? O que é um fogo de palha? Logo pega, mas apaga muito rápido. E lá no final da palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, Jesus faz uma exortação, dizendo assim: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O fogo do Espírito Santo de Deus não é um fogo de palha, é um fogo que permanece. E ele queima, e queima, e queima, e queima, porque ele é fogo consumidor. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Talvez alguém esteja enfrentando lutas aqui, estão pensando em desistir. Não seja solo pedregoso, meu irmão, quando enfrenta a primeira luta, que é desistir. Infelizmente, nós vivemos num mundo de aflições. Tenha de bom ânimo, não desista. Não é para desistir. Nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que prosseguem. A perseverança é a marca registrada do crente. E esse tipo de solo corre o risco o quê? De não conseguir construir nada duradouro na vida espiritual e também na vida natural. Sabe aquela pessoa que inicia vários projetos, mas nunca termina nada? É o fogo de palha. Começa e nunca termina as coisas. Por quê? Porque ele é inspirado pelo poder de Deus e ele toma posse da palavra. Legal, eu vou fazer. E começa. Mas como qualquer pessoa, durante o processo, quando você desenvolve qualquer tipo de projeto, você esbarra em dificuldades. E quando esse tipo de pessoa que tem um coração solo pedregoso, esbarra na primeira dificuldade, ele quer voltar para trás. Você imagine se Moisés tivesse desistido, meu irmão, tanta dificuldade que aquele homem enfrentou. Deus falou para ele: Moisés, eu vou levar você para salvar o meu povo que está no Egito. E ele aceita, fala: beleza, vamos lá. Começa a sofrer dificuldade com o próprio povo de Israel. Sofre oposição de Faraó. Deus tem que mandar 10 pragas para tirar aquele povo com mão forte do Egito. E aí ele começa, aí ele fala: beleza, consegui tirar o povo do Egito. Era só o começo do ministério dele. Teve que ser perseguido pelo exército de Faraó, teve que abrir o Mar Vermelho, teve que andar 40 anos naquele deserto, aquele povo murmurando, o povo queria água, o povo queria comida, vários problemas.
Teve os invejosos que achavam que Deus não falava só com ele, que falava com eles também, e ele teve que administrar vários tipos de situações difíceis. E um homem que era bravo, pensa num homem bravo que matou o egípcio lá, porque viu uma briga lá, ele matou o cara, se tornou o homem mais manso da terra. Pense num processo. E é isso que Deus quer fazer com a gente, com as dificuldades. Mas se você desiste na primeira luta, você não se tornou mais forte, você se tornou mais fraco. Deus deixa que as lutas venham para você se tornar mais forte, um crente melhor. Para que eu me torne um crente melhor. E se eu bato na luta e falar, vou desistir, não é a vontade de Deus para você, nem para mim. A gente tem que, perseverar, ficar firme. Fique firme. Não sejamos crente fogo de palha, não. E Jesus continua, um outro tipo de solo. Olha só, você viu a beleza da parábola? De uma forma tão simples, existe uma preciosidade tão grande de ensinamento. Versículo 7, Mateus 13, versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. E Jesus vai explicar, lá no versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, o sufocam, tornando-a infrutífera. Esse daqui é o tipo de crente que ouve a palavra, mas não se deixa transformar pela palavra. Vocês viram, a semente cai no meio de espinhos, e o espinho cresce e sufoca aquela semente. É incrível como isso acontece, meu irmão. Você planta uma flor, você cuida daquela flor, rega aquela flor, faz de tudo por aquela bendita daquela flor, e aí começa a nascer um capim, não sei de onde que surgiu aquele capim que você não plantou, e aquele capim cresce e a sua flor morre e aquele capim está lá. E você capina aquele capim, no outro mês ele está lá. Não é assim? E sufoca a sua plantinha. Você fala, quem plantou isso aqui? Ninguém plantou, e cresce, e nasce. E é isso que acontece, Jesus está falando disso, que uma semente foi plantada, mas os espinhos crescem e sufocam aquela semente. E ele está falando que sabe o que é esses espinhos? As preocupações dessa vida e os desejos do nosso coração. São como espinhos, que podem sufocar as coisas de Deus na nossa vida, meu irmão. Olha só. O problema não é tentar administrar as coisas espirituais e as coisas naturais. Saiba disso. Jesus falou, eu não peço que os tire do mundo, não. A gente tem uma vida nesse mundo na qual você precisa de trabalho, na qual você precisa de dinheiro, na qual você precisa construir relacionamentos, você precisa de uma casa para você morar. Tudo isso te é lícito e me é lícito. O problema é quando essas coisas crescem e sufocam a palavra de Deus. O ritmo da nossa cidade, é facinho acontecer isso na nossa vida, porque nós vivemos na temporada onde aumenta o volume de trabalho, não é verdade? E afeta todo mundo, mesmo que você não seja ligado diretamente ao comércio, te afeta porque afeta o trânsito, então você não consegue se locomover, afeta o mercado, que a fila é grande e você demora lá no mercado, e afeta tudo. E a gente corre um grande risco de as preocupações da vida e os desejos dos nossos corações afetar as coisas de Deus. E aí o irmão para de vir na igreja porque tem que trabalhar. E aí a pessoa já não vem mais na igreja porque ela está tão envolvida com as coisas deste mundo
que ela não tem mais tempo para Deus. Ou mesmo que na temporada, e eu não estou dizendo que você tem que estar 24 horas por dia na igreja, mas o problema é que a pessoa abandona o devocional, não ora mais, não lê mais a palavra, mesmo que ela não consiga chegar na igreja por causa do trânsito, mas ela já não ora mais, ela já não lê mais a palavra, ela está tão preocupada com as coisas deste mundo, e isso sufoca as coisas de Deus. Esse aqui é o tipo de crente, sabe qual? É o crente olho no mundo. Ele está olhando para o que o outro tem, para o carro que o outro tem, para a casa que o outro tem, que ele acha que é melhor que a dele, e ele quer prosperar. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não, por quê? Porque eu tenho que ser próspero, eu sou filho de Deus, eu tenho que ser próspero. Meu irmão, buscai primeiro o reino de Deus e essa justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque aos seus Deus dá enquanto eles dormem. Existe um grande segredo aí. E cuidado, meu irmão. Cuidado. Por quê? Porque às vezes as preocupações da vida, e é legal que Jesus divide em duas coisas, preocupações da vida. Sabe quando você está preocupado se você vai aguentar pagar aquela conta? Você está preocupado com o futuro dos meninos, né? Preocupações da vida. Ou então quando você está, aí Jesus fala dos desejos do coração, sabe aquela vontade que você tem de ter aquele negócio, aquele carro, ou você quer ter aquela roupa, ou você quer ter, desejos do coração. Eu creio que você tem que ter preocupação mesmo, não seja um descabeçado, principalmente você que é pai de família, você que é mãe de família, chefe de casa, você tem que se preocupar. E você também pode ter desejos do coração, porque a palavra de Deus fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A palavra de Deus não condena os desejos do coração do homem. O problema é quando essas coisas crescem na nossa vida a tal ponto que passam a sufocar as coisas de Deus. Aí que está o problema. E nessa noite aqui a gente pode fazer uma avaliação. Será que essas coisas não estão crescendo no meu coração e estão sufocando as coisas de Deus? Pensa nisso. Eu tenho que avaliar minha vida também. Qual que é o meu foco de vida? A gente tem a resposta pronta. Não, meu foco é agradar a Deus. Se o seu foco é agradar a Deus, olha para as atitudes que você tem tido e eu olho para as minhas. Estão de acordo com o foco da minha vida? A gente tem que ser um homem natural, mas a palavra também fala que nós somos homens espirituais, e a carne milita contra o espírito. E quem tem que vencer essa briga? É o espírito. Não vamos deixar, que o nosso coração seja um solo cheio de espinho. Já pensou? Olha, imagina seu coração como um monte de espinho, e a palavra de Deus nessa noite querendo entrar no seu coração, e as preocupações dessa vida, e os desejos do coração, não deixa a palavra entrar no seu coração. Pensa nisso. Isso pode acontecer. Mas glória a Deus, porque Jesus continuou o ensinamento. Ele finaliza o ensinamento. Ele vai falar a respeito de um outro tipo de solo, que eu creio que é o solo que a gente tem que ser. Versículo 8. Outra semente ainda caiu em terra boa, e ela deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E Jesus vai explicar lá no versículo 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a minha palavra, entende e dá uma colheita a 100 por 1, 60 e 30 por 1. Esse é o tipo de solo, esse é o tipo de crente terra boa, e você tem que ser crente terra boa. Eu tenho que ser crente terra boa, onde a palavra cai no meu coração e ela produz um fruto. E sabe o que é esse fruto? Mudança de caráter. E você sabe que toda produção, toda lavoura é assim mesmo. Jesus fala, produzir a 100 por 1,
Aí depois ele dá outro parâmetro, 60 por 1 e 30 por 1. O que quer dizer? Quando você faz uma plantação é assim mesmo, no início ela produz bem, mas aquele vegetal vai consumindo os recursos do solo. E aí no próximo ano ele vai produzir um pouco menos, porque o solo já está desgastado. E depois, no próximo ano, um pouco menos ainda, porque o solo está desgastado mais ainda. E 100 por 1, porque com uma semente, aquele vegetal produz 100 sementes. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E eu e você temos que ser terra boa. A semente tem que cair no meu coração e produzir a mudança que Deus espera. Produção. Se você não produz, porque a gente vai ser avaliado pelo nosso fruto, sabia disso? A nossa produção não é o seu tempo de casa na igreja, não é os seus dons naturais e espirituais, não é o nível de relacionamento, você conhece o pastor, então legal, você vai para o céu, você vai ser julgado, avaliado pelo seu fruto, pela obra. E a nossa obra pode ser ouro, prata, bronze, madeira, palha. Que tipo de obra, que tipo de fruto eu estou gerando? É tempo da gente produzir a 100 por 1. E aí ao longo da caminhada, você vai desanimando, 60 por 1, 30 por 1, planta de novo a semente que ela volta a ser 100 por 1. E a gente vai vivendo de glória em glória, porque nós somos terra boa e o nosso coração estando bom para receber a semente, Deus vai plantando a semente regularmente. E você vem uma semana na igreja e Deus fala com você. E você chega em casa para ler a Bíblia, Deus fala com você de novo. E aquilo começa a gerar mudança na sua vida, você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai se tornando um crente mais maduro, você vai se tornando um cristão com mais poder na sua vida, poder de ação. Porque eu vejo que é aí que está o grande segredo da gente ser terra boa, porque a terra boa tem a capacidade de fazer algo ser gerado. Se você vai num deserto, se você pode selecionar a melhor semente, você joga naquela terra árida, não vai nascer porque aquele solo não tem os nutrientes necessários para que aquela planta nasça. Mas se você vai numa terra boa, você planta, aquela terra fala, pode deixar que eu produzo. E Deus está olhando para nós agora nessa noite aqui. Ele está pronto para lançar a semente. Eis que o semeador sai a semear nessa noite aqui. E ele está lançando a semente. Que eu não seja à beira do caminho, que eu não seja solo de rochas, que eu não seja entre espinhos, mas que eu seja terra boa, que você seja terra boa. Porque se eu for terra boa, eu vou começar a gerar coisas de Deus na minha vida. Se eu for terra boa, as coisas de Deus vão começar a frutificar na minha vida. Se eu for terra boa, eu vou começar a gerar e implantar o reino de Deus em Ubatuba. Ubatuba está esperando que haja terra boa. Deus quer plantar nessa cidade, mas é necessário que haja terra boa. Quem quer ser terra boa aqui? E a distinção desses solos, meu irmão, não é relativo ao poder aquisitivo que a pessoa tem, não é relativo à influência que a pessoa tem. A distinção desses solos, ser beira do caminho, ou ser solo de pedras, ou ser espinhos, ou ser terra boa, a distinção é feita pela maneira como a pessoa recebe a palavra de Deus. Aí que está o segredo. Para ser terra boa não é difícil. Ser terra boa é você ouvir essa palavra, você entender ela, e você falar, eu vou aplicar isso na minha vida. Simples assim. E sair daqui com uma decisão. Falar, não, pode deixar, Deus, eu entendi o que o Senhor quer falar comigo. E eu vou produzir. Eu vou produzir fruto na minha vida. É tempo da gente dar bons frutos. É tempo da sociedade começar a colher os frutos da vida do crente.
A gente está vivendo dias difíceis demais. E então é uma noite da gente decidir ser terra boa. Abre comigo o versículo 12. Para a gente concluir. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus apresenta um outro conceito, o seguinte: se você se interessa em ser terra boa, se você decide ser terra boa, Deus começa a mandar semente, e semente, e semente, e semente. Mas aquele que não se interessa, Deus fala, tudo bem, então eu tiro a mão de você e vou mandar semente naquele que quer ser semente boa. O capítulo não precisa abrir, mas Mateus 11, 12 complementa o ensinamento, que ele fala, ó, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que se usam de esforço se apoderam dele. Se você começar a se esforçar para ser terra boa, Deus vai começar a mandar mais semente, e essa semente vai começar a frutificar na sua vida. Gostaria de chamar a Karina aqui para me dar uma força. Abre comigo em Gálatas 5, meu irmão. Deus colocou no meu coração agora, Gálatas 5. Que Deus tem esse tipo de semente para plantar. (5, 22) fala a respeito do fruto do Espírito. A gente está falando que você tem que frutificar. E o que você tem que frutificar? Esse tipo de semente que você tem que frutificar na sua vida. Se isso não acontecer na vida do crente, na minha vida, na sua vida, eu não estou frutificando. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. É necessário que haja amor na sua vida, na minha vida. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele termina o ensinamento dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Fique em pé agora nessa noite. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. É esse tipo de fruta que Deus procura no crente. Quando você vai num pé de goiaba, você espera encontrar goiaba. Quando Jesus vem em nós, Ele lança a semente, Ele vem na nossa vida, Ele quer encontrar um tipo de fruto. É esse fruto que Jesus espera na minha vida e na sua vida. Então eu gostaria que a gente estivesse orando aqui nessa noite. E antes de orar, é necessário que você tome uma decisão na sua vida. Você quer ser terra boa, sim ou não? A palavra foi ministrada, a palavra foi lançada sobre os nossos corações. O que vai acontecer aqui dentro? Abaixe sua cabeça, vamos estar orando juntos. Deus, em nome de Jesus, eu peço, o Senhor que sonda os corações, a Tua palavra fala que o Senhor sonda os corações, e a palavra do Senhor também fala que o Senhor sonda as mentes. Então nós estamos tomando uma decisão com a nossa mente agora de ser terra boa, que isso reflita no nosso coração,
e que ele se torne uma terra boa mesmo. Pai, eu tomo posse que o amor vai frutificar através da minha vida. Eu tomo posse, Pai, que a alegria vai frutificar através de mim, vai fluir, rios de água viva fluirão do meu ventre. Eu tomo posse que a paz do Senhor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão, a calma, Deus, o domínio próprio vai começar a fluir das nossas vidas. E eu tomo posse que isso vai começar a afetar de forma positiva o nosso dia a dia, vai começar a afetar de forma positiva os nossos familiares, o nosso círculo de amizade, o nosso emprego. Quero te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes a gente foi os outros tipos de solo, beira do caminho, não entendeu nada da palavra do Senhor, solo pedregoso, onde a palavra cai, logo logo nasce, mas por não ter raiz, logo morre. Pai, também quero te pedir perdão, porque muitas vezes a gente é um solo de espinho, onde a palavra cai no nosso coração, mas as preocupações dessa vida e os desejos dos nossos corações abafam a palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado.